lidar com quem acha que está sempre certo, olha, é um desafio limitado. Sem dúvida nenhuma, é algo que tem que durar pouco tempo, ou tem que ser transformado. Ou é uma relação que se finda, ou que passa a ser ignorada, uma relação que a gente para de investir. Fato é que ali tem uma pessoa se defendendo absurdamente, que não consegue olhar para si, não consegue se ver minimamente errado, incapaz de compreender alguma coisa específica, incapaz de se perceber em algum nível sem toda razão. Bom, pequenos tons de eu não sou perfeito, eu não sei tudo, eu também tenho meus erros, eu também tenho meus fracassos, faz com que essa pessoa não admita, nem no cotidiano, as mínimas sensações sobre não ser total, não ser sábio sobre tudo. Bom, isso é a ponta do iceberg de uma ferida imensa lá dentro guardada que está dizendo assim, baixa autoestima, traumas com os pais, questões de muito desvalor, de invalidação, que deságua aí numa vida adulta muito rígida, onde não aceita ser percebido como alguém que está errado. Bom, essa é uma introdução, a gente vai mergulhar um pouco mais, mas nosso título hoje aqui é como agir com as pessoas que se acham sempre certas, né? Como você se posiciona. Porque na hora da relação, não é você que vai ensiná-la, não é você que vai fazer terapia, né, sobre ela. Não, a gente tem que se defender também, se posicionar de alguma forma. E para isso, nós vamos mergulhar nestes tópicos aqui. Primeiro, a consciência da incapacidade do outro. Depois, use a razão simples e lógica. E por último, mantenha suas posições como um compromisso consigo mesmo. Meu nome é Victor De Gasperi, sou psicólogo clínico e escritor. Mais uma vez, e como sempre, um imenso prazer te ter por aqui. Para quem é recorrente, sempre está aqui me acompanhando, eu agradeço por ter se inscrito, por sempre curtir os vídeos. Para você que está chegando agora, é o único pedido que eu sempre faço, se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, que é a forma que você melhor nos apoia. Aqui na descrição tem 2 links, você pode conhecer minhas redes sociais e também os meus livros. Então vamos lá e vamos juntos. Nosso primeiro ponto é a consciência da incapacidade do outro. Esse primeiro ponto, ele com certeza foi muito ilustrado aqui pela nossa introdução. Quando eu digo da incapacidade do outro, é porque estamos olhando para a incapacidade do outro de olhar para suas próprias incapacidades. Olha aí que ciclo que temos nesse sentido. Por que eu estou dizendo essa palavra incapacidade se complementa? Porque, na verdade, isso que a pessoa está fazendo é justamente o que ela faz a vida inteira com ela mesma, que é não se olhar, não se observar. Então essa é mais uma circunstância em que ela não consegue se observar. Eu disse na introdução que aí provavelmente tem muitos traumas relacionais, afetivos. Os pais distantes, pais frios, pais muito duros, ou se são os pais, os cuidadores, o que já gera um trauma ainda maior. Enfim, um ambiente todo, infantil, adolescente, em que a vida talvez tenha sido muito dura e tenha colocado esse personagem à condição de ter que se validar sozinho. Nesse sentido, talvez ele tivesse que escolher entre ter uma extrema baixa autoestima, ser realmente uma pessoa deprimida para baixo, ou fingir ali, colocar uma carcaça, né, uma carapuça que faça ele ficar fortão, e ele não pode admitir nenhum espaço de vulnerabilidade. É triste, é sofrido, né? Claro que tem alguém ali que precisa se desenvolver e se dar conta por si próprio, mas o fato é que essa pessoa não encontrou um meio termo da forma de lidar com suas vulnerabilidades. Então, se coloca ali como alguém incapaz de se olhar com alguma variável, né? Ele não admite se perceber errado nem nos mínimos, nem em coisas bobas, porque aquilo já é suficiente para abrir, de repente, um buraco imenso que está ali dentro, guardado, cheio de vulnerabilidades escondidas. Bom, a ter a consciência da incapacidade do outro é você tirar de um olhar competitivo. A gente tem que se defender, a gente tem que se colocar, mas eu estou pensando mais como que isso invade o seu emocional internamente. Você pode falar, você pode questionar, mas internamente, muitas vezes, grande parte do que nos sentimos mal é porque tem um outro ali tentando nos oprimir, tentando se colocar superior a nós, e nossa defesa natural é dizer, não, você não é superior, você não vai me oprimir e tudo mais. Muitas vezes isso está numa camada emocional, porque um exemplo que eu sempre gosto de dizer é quando uma criança faz alguma coisa pra gente, pode nos xingar, pode fazer alguma coisa, e claro que a criança tem menos poder que um adulto, mas quando uma criança faz alguma coisa, geralmente, e é o esperado, um adulto não revida. É uma criança, não sabe o que está falando e tudo mais. Com as devidas proporções, lidar com alguém assim na vida adulta é a mesma coisa. Essa pessoa tem uma incapacidade que, se você sabe que é isso,
não é que você vai deixar ela ser assim, vai passar pano, vai ficar sofrendo. Pelo contrário, defenda-se, se posicione, a gente já vai falar mais disso. Mas, acima de tudo, tenha consciência que essa é uma pessoa com limitações. Para facilitar para ela? Não, para você não sentir esse golpe tão fundo em você. Para você não achar que tem alguém realmente ali, em plenas capacidades, te machucando, desvalidando a sua autoestima, desvalidando o seu lugar de mundo. Não, isso está vindo de alguém que também tem muitas feridas. Então imagina, se estivesse vindo de uma criança, você não desconsideraria? Ok, não é uma criança, às vezes é um vínculo próximo, um marido, um irmão, alguém do trabalho, mas fato é, dê algum tom de consciência a si mesmo sobre que essa pessoa também tem problemas, também tem questões difíceis emocionais. Como eu disse, para perdoá-la e deixar ela fazer o que quer? De jeito nenhum, mas para que você não sinta o golpe tão fundo e tão forte. É muito mais duro ouvir coisas de alguém que a gente considera saudável, porque aquela pessoa começa a ter uma dimensão talvez de razão, de consciência. Não, você está levando de alguém que não sabe muito o que está fazendo e, logicamente, então o nosso ego apanha menos, nossa autoestima fica mais protegida. Então, já para você se blindar, de certa forma, do golpe que está tomando, lembre-se, essa pessoa não sabe o que está dizendo, essa pessoa não tem consciência e não sabe lidar consigo mesma, e isso transborda em outros, não só você, como em qualquer outro. Diz mais sobre as feridas e as angústias que ela não consegue olhar do que sobre a situação de fato que está acontecendo. Bom, e nesse, então, confronto, de certa forma, que estamos dizendo, a partir da consciência que acabamos de dizer, um outro ponto bom é, use a razão simples e lógica. Eu falei, temos que nos proteger, temos que nos colocar. Por que a razão simples e lógica? Porque a razão, quanto mais ela puder ser explicitada na simplicidade, mais forte ela é. Sabe? Então a pessoa fez alguma coisa. Em níveis de se defender de tudo, é possível que ela se defenda de coisas que são muito óbvias. Sabe assim? Que ela está imediatamente sem sentido o que ela está fazendo. Então coloque para ela as suas razões. Olha, não faz sentido o que você está falando porque isso é assim. Isso é assado. A pessoa não vai aceitar. Ah, mas isso, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. Olha, acho que você está... A gente faz a avaliação do momento, mas acho que você está falando de outras coisas. É porque ela vai misturar assuntos. Acho que você está levando o assunto para outro ponto. E você está falando disso. E falando disso, ó, isso é assim. Pronto. Não, mas não sei o que. Isso é assim. Pronto. Veja, é só repetir a lógica simples. Ah, mas essa pessoa fica mais nervosa, não sei o que. Bom, aí são outras proteções. Eu não deixo isso crescer porque eu me ausento, eu me distancio, né? Aí você também vai tendo que avaliar que ambiente você está inserido e quanto você precisa romper com isso. Mas fato é, dentro dessa dinâmica de alguém sempre querer ter razão, mostre a verdade pura e simples. É a coisa mais forte que a gente tem. Isso é assim. Às vezes não é tão assim, tem alguma complexidade maior na explicação, mas tem que ser o mais simples possível. Porque a gente não está lidando com uma criança, de fato. É alguém que tem capacidade de entender. Então, quando a gente usa isso, a gente se protege. Essa pessoa talvez nunca assuma que está errado, nunca assume que você está certo em algum ponto, nunca concorde com você, mas aí ela se cala, ela vai xingar sozinha, ela vai embora, ela se afasta, né? Se estamos lidando com autoridades, né, muitas vezes um chefe, alguma coisa, bom, aí tem outra administração que outros vídeos aqui podem cuidar e temos vídeos para isso. Mas estamos falando aqui de relações mais interpessoais, mais afetivas, e cabe colocar a verdade nua e simples, porque ela é a coisa mais blindada que existe. Cuidado para não se perder em 1000 argumentos e entrar em 1000 outras histórias. Daqui a pouco vocês estão falando sobre outra coisa, de outro século, de outro momento, e aí realmente não tem nada que segure e dê ordem a isso. Mantenha-se ali na ordem, não perca essa perspectiva, use a verdade simples e se proteja. Bom, e aqui no nosso terceiro ponto, talvez uma reunião dos pontos anteriores. Mantenha suas posições, como um compromisso consigo mesmo. Por que manter as suas posições? Se você tem valores, você tem ética, você tem as suas verdades. Você não pode replicar o que essa pessoa faz, que é de achar que tudo que você faz é absoluto, né? Então você sabe trocar, você sabe ouvir o que faz sentido ou não. Não só com essa pessoa, com outros olhares, não com pessoas, mas com informações, algo que você viu no jornal, na TV, no rádio. Você vai se nutrindo e captando e vai dosando o que você acha tanto de uma coisa ou de outra. Isso é natural na vida, né? Então isso cria suas convicções e seus valores. Então quando a gente fala mantenha suas posições como um compromisso consigo mesmo,
é perceber que quando estamos diante dessa pessoa, nós não temos uma relação só com ela. Nós temos uma relação com nós mesmos. E aí eu tenho minhas éticas, meus valores, e eu preciso ser fiel a isso, porque no final das contas, a minha infidelidade a mim mesmo, né, a minha traição a mim mesmo, sem dúvida nenhuma, me coloca na condição de sofrer muito mais adiante. É o lugar onde nascem as depressões, as ansiedades, ou se já tem esses sintomas, eles crescem ainda mais. Então nada vai te proteger mais do que ter um compromisso de bem-estar, de razoabilidade, de verdade, de honestidade com você mesmo. Se lá na caricatura, daqui para fora, a gente faça algum teatro, alguma coisa para as situações ficarem consternadas e contornadas, bom, de repente a gente consegue administrar a coisa. Mas daqui para dentro, a gente tem que ter um compromisso com nós mesmos, né? Que também se relaciona com essa parte de fora, mas que eu quero dizer que às vezes alguma adaptabilidade aqui fora é necessária, tudo bem, né? Mas que você saiba que você está fazendo tudo por um movimento de compromisso de valores, ética e bem-estar com você mesmo. Então eu vou me colocar, eu vou me defender pelo meu futuro. Ah, Vitor, mas olha, ignorar a situação que me faz melhor. A gente não está falando só do momento do agora, a gente está falando de futuro. Então, lógico que no agora, bom, a pessoa vai discutir com você, vai embora, sai correndo, some, não sei o que. Isso tem um efeito mais tarde. Porque você evitou essa discussão, mas você vai concretizando uma dinâmica, autorizando o outro a sempre ser assim, a sempre te fazer mal, até que as relações ganham mais volume e as situações ficam piores. Então, no geral, pensando em longo prazo, seja fiel a você, se posicione como deve, se proteja como deve, se coloque, se mantenha um compromisso com você mesmo, que aí sim você vai ver a vida ganhando organização. Esse outro, por natureza, tende a se afastar um pouco, tende a se colocar ou explodir essas angústias em outros lugares, porque parte da satisfação dele é que ele sinta que explodiu em um lugar que fez dano, porque é onde a raiva ganha significado. A raiva se torna realmente um êxtase. Ali eu causei dano, ali eu ganhei, ali eu tive razão. Se ele precisa fazer isso, que faça em outras coisas, de preferência em coisas inanimadas. Vá fazer algum exercício, vá chutar um pedaço de bola, uma bola, vá brincar de alguma coisa, sei lá o que vai fazer. Mas aqui, com você, que deixe de ser um espaço de projeção desse indivíduo, pelo menos de não vômito dessas angústias todas. Ok? Fidelidade a si mesmo. Bom, gente, veja, eu tentei colocar nossa reflexão hoje em situações mais tensas, mais exageradas, porque aí regular para menos é muito mais fácil. Muitas vezes o difícil é regular para mais, tá? A gente ficar dando exemplos mais sóbrios, mais pequenos, e tem gente passando por coisas mais difíceis. Quando a gente dá os exemplos maiores, a gente consegue ter dimensão para reduzir os menores. Então, seja qual for a sua história, situações mínimas, corriqueiras, bobas, ou situações mais tensas, intensas, diárias, bom, temos aqui exemplos e um certo entender que você vai dar o volume a tudo que a gente conversou aqui hoje, tá? O importante sempre é que a gente se faça posicionados, isso sim. A gente se posicione para estarmos atentos, dignos, protegidos, potentes da nossa própria vida. No sentido geral você está vivo por si, fazendo as coisas que gosta, se realizando. Essa é a missão, se não está, esse é o destino. Não, você está passivo, neutro, morto, só deixando a vida passar. Bom, esse é o lugar que a gente não quer. Esses são os termômetros de tudo que a gente está falando aqui. Tudo bem? Muito obrigado por confiar nessa reflexão mais uma vez. Te convido de novo a se inscrever no canal, curtir o vídeo e agora deixar seu comentário com tudo que conversamos, com a sua história, com seus pensamentos. É sempre muito bem-vindo. Eu desejo que você seja feliz e, como sempre, estamos no caminho certo. Um beijo enorme.